Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 12 a 22. Diversos preceitos. Versículo 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparais os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir aqui o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vamos encerrar esse estudo aqui. Já está no finalzinho dele. Vai faltar só mais um estudo para a gente concluir essa primeira carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses. Aqui nós vamos falar sobre os diversos preceitos, as instruções finais de Paulo. Lembrando que é uma carta, meus irmãos. No versículo 12 diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Eu trouxe aqui uma outra tradução, que no caso é a NVI, para que talvez a gente tenha um melhor entendimento. Já comentei em um estudo anterior que às vezes a dificuldade do entendimento não é nem sobre a palavra de Deus, mas é sobre a língua portuguesa. Vamos ver aqui a outra tradução. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Viu como ficou mais fácil o entendimento? Aqui manteve uma palavra que eu já passei também várias vezes o seu significado bíblico, que é admoestar, que significa aconselhar, exortar e advertir alguém com amor e bondade. Não é simplesmente advertir, é advertir com amor e bondade, com o objetivo de corrigir o erro ou desviar a pessoa do caminho errado, restaurando-a e fortalecendo-a. Tá vendo? O objetivo dessa admoestação, dessa advertência com amor e bondade é restaurar e fortalecer aquela pessoa que está recebendo esse aconselhamento, para que não piore a sua condição ou se desvie da fé. A admoestação bíblica é um ato delicado que busca o bem-estar e a restauração da pessoa, não apenas uma repreensão. Muitas vezes nós vemos em algumas instituições religiosas que a pessoa está em disciplina. Quando o fiel, quando o cristão peca, quando ele erra, quando ele se desvia do caminho, ele é disciplinado com todo o rigor da lei. Será que é isso que ensina a palavra de Deus? Ou será que isso é o poderio tirânico dos líderes? Muitas vezes nós vemos os irmãos sendo retirados da comunhão, sendo proibidos de exercer os seus ministérios, sendo humilhados diante de toda a comunidade pelos seus líderes, pelos pastores, pelos regentes, as autoridades que se autodenominam constituídas por Deus, pois se não seguem o que está escrito na palavra de Deus e a vontade de Deus
e usam da lei criada por homens, por usos e costumes, por tradições, constituições internas, estão se desviando da palavra de Deus e, consequentemente, não são autoridades constituídas por Deus. No versículo 13: e que os tenhais com amor e máxima consideração. Aqui Paulo está orientando os irmãos de Tessalônica a terem máxima consideração e amor com seus líderes. Isso é muito perigoso para o ego dos líderes. Lembrando que o líder também é um ser humano passivo de erro e de pecado, por causa do trabalho que eles realizam. Vivei em paz uns com os outros. Observem aí, meus irmãos. Aqui nesse versículo, Paulo está incentivando os irmãos de Tessalônica a reconhecerem e apoiarem os seus líderes religiosos, que literalmente dedicavam e arriscavam as suas vidas e a sua segurança para levar a palavra do Senhor a eles. Essa realidade, meus irmãos, ela é muito, muito diferente, muito distante do que vivemos hoje em dia aqui no Brasil, onde muitos líderes de instituições religiosas se tornaram celebridades, se tornaram burocratas e se distanciam cada vez mais do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para acusar ninguém, meus irmãos. Cada um que julgue a si mesmo. No versículo 14: exortamo-vos, exortar é incentivar, exortamo-vos, irmãos, que admoesteis, que aconselhem os insubmissos. Olha, mais uma palavra que dá munição para que os líderes tirânicos usem de todo o seu poder e de sua autoridade para massacrar o fiel que se levanta contra a sua liderança. O que significa essa insubmissão? Desobediência ou rebeldia a uma autoridade, especialmente a Deus, não se sujeitando à sua vontade. Observem aqui, meus irmãos. Vamos supor que um líder religioso ele está disciplinando um fiel que vai contra a tua vontade. Se a sua vontade for exatamente a vontade de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia, e não de acordo com usos e costumes, tradições, constituições, que nada disso importa para Deus, ótimo, o líder tem legitimidade. Mas se é pelas leis criadas por homens, que ele está usando o seu poder, dado por homens e autoridade, para reprimir quem está lutando pela palavra de Deus, o insubordinado muitas vezes não é o fiel, muitas vezes é o líder. A ovelha está sendo oprimida pelo lobo. A vontade a que se refere aqui não é a vontade do pastor, não é a vontade de homens, é a vontade de Deus. Pois o homem erra, mas Deus nunca erra. O homem é corrupto, mas Deus não é corrupto. O homem se desvia da palavra de Deus, mas Deus nunca se desvia da sua palavra. Consoleis os desanimados, amparareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Aqui eu também trouxe uma tradução na NVI, para que a mensagem simples seja entendida por todos. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos. Aqui trocou insubordinado por ocioso, que é quem está distante, quem não quer seguir a palavra de Deus. Confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. No versículo 15, irmãos: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos.
Trouxe aqui uma referência bíblica que eu trago em quase todo o estudo, porque é o mandamento de Deus para a nossa vida, não tem como nos desviarmos. Aqui eu trouxe Mateus 22, versículo 39. Eu sempre trago do 37 ao 39, mas dessa vez eu trouxe só o 39. Onde Jesus diz, o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando Paulo fala para não retribuir o mal com o mal, é o mesmo que Jesus está dizendo aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você vai fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Se a pessoa te faz mal e você retribui com mal, não é o que você gostaria. Você gostaria de receber o perdão. Então, você deve perdoar. Aí Paulo continua dando orientações, instruções. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, alegrem-se, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo. Esse apagueis, Paulo está fazendo uma referência à chama, ao fogo do Espírito. Significa que os cristãos não devem se opor, sufocar ou extinguir a obra do Espírito Santo na sua vida e na igreja. Versículo 20. Não desprezei as profecias. Olha aqui mais um termo que realmente faz parte da palavra e da vontade de Deus e que muitas vezes é usada para edificação própria dos que se auto-intitulam profetas de Deus. Profecia é uma mensagem divina inspirada por Deus, que pode revelar seus propósitos, admoestar, confortar ou prever eventos futuros. Não é uma adivinhação simplesmente de um evento futuro. Atenção aqui, meus irmãos, muitos cristãos focam a sua fé em revelações, em profecias, em visões, todos os tipos de mistérios, e esquecem que a maior revelação de Deus e que Ele já nos deixou está escrito, está em nossas mãos, que é a Bíblia. Versículo 21. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Paulo está orientando aos irmãos de Tessalonicenses. Ele está concluindo essa carta, ele já está no finalzinho da carta. Aqui, meus irmãos, eu trouxe um trecho de uma palavra maravilhosa de Deus para que a gente faça uma reflexão. É muito importante, meus irmãos, que a gente conheça realmente a palavra de Deus, que a gente leia a Bíblia, que a gente estude e que a gente não acredite cegamente no que a gente ouve as pessoas falando. Muitas pessoas estão falando de Deus, mas não quer dizer que essas pessoas são verdadeiramente de Deus. E nós só vamos saber reconhecer quem são os falsos profetas se nós conhecermos profundamente a palavra de Deus. Observem essa exortação que Oséias, o profeta Oséias, traz para nós. Está lá no capítulo 4, é no Antigo Testamento, dos versículos 6 a 9. Observem que palavra maravilhosa, meus irmãos. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Observem aqui. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que coisa linda. Aqui, uma palavra que Deus trouxe ao profeta Oséias, que o povo está sendo destruído porque não conhece a palavra de Deus, e que o sacerdote está rejeitando a palavra de Deus, ele está rejeitando o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Consequentemente, Deus também vai rejeitar o sacerdote,
para que ele não seja sacerdote diante de Deus, para que ele não represente mais a palavra de Deus. Ele se torna um falso profeta, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, ou seja, ele não segue mais a palavra de Deus, ele segue as suas próprias vontades, ele segue as suas constituições, as suas tradições, as suas leis. Também me esquecerei dos teus filhos, ou seja, dos teus liderados. Continuando aqui, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais os sacerdotes se multiplicaram, mais esses sacerdotes se desviaram da verdadeira palavra de Deus para pregar um evangelho adaptado de acordo com as suas próprias vontades e os seus objetivos. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Esses falsos profetas aos quais se referem, falsos sacerdotes ali, né? O profeta Oséias diz que eles se alimentam do pecado do povo. É o que nós vemos hoje. Se a sua vida não está prosperando, se você não está ganhando dinheiro, é porque você não obedece. Ou isso é uma verdade, não obedece a Deus. Traga oferta para a igreja, traga seu dízimo para a igreja que você vai prosperar, porque Deus quer que você fique rico. A promessa de Deus é que você fique rico, mas você não obedece, você não dá dinheiro para nós. Olha em que nível nós estamos. Concluindo aqui esse trecho de Oséias. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento. Lhe darei o pago das suas obras. Vejam, meus irmãos, que palavra maravilhosa. Oriento vocês a voltarem lá no livro de Oséias, capítulo 4, dos versículos 6 a 9, e leiam, busquem o entendimento, leiam o capítulo todo. Como é maravilhosa a palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos buscar o entendimento para conhecer a verdade e que a verdade nos liberte do pecado. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.